Olá pessoal da turma de Filosofia e Ética, tudo bom pessoal? Essa é a nossa aula assíncrona, referente ao dia 12 do 7, que eu estou disponibilizando a gravação para vocês, né? Primeira aula depois da nossa prova, primeira aula com conteúdo depois da nossa prova. Eu vou fazer a correção da nossa prova na nossa aula síncrona, que vai ser no dia 19. Então hoje eu não vou entrar em detalhes na prova, porém vocês, não sei se vocês tiveram a curiosidade de olhar, mas as provas já estão corrigidas no sistema, né? E só que está lá com um percentual, né? Não está com a nota específica, mas está com o percentual que vocês tiraram na prova. E aí, inclusive, eu queria já deixar um recado com vocês, pessoal, que o que vai aparecer lá no sistema, a nota que vai aparecer para vocês é o somatório da nota da prova, que vale 6 pontos, e a nota daqueles trabalhos que vocês fizeram, que juntos eles valem 4 pontos, tá certo? Eu tentei fazer um lançamento em colunas separadas, uma coluna para o trabalho e outra coluna para a prova, só que o sistema tira uma média deles, ao invés de fazer a soma, e eu não consegui achar um comando lá para poder reconfigurar isso, tá certo? Então o que vocês vão ver ali no sistema, a nota escrita lá, né, no NAP1 vai ser de 1 a 10, a nota que é o somatório da prova, que valia 6, né, quem tirou 6, quem tirou total ficou com 6, e dos trabalhos que valiam 4. Então soma a nota dos dois, tá certo? E vai dar um número de 0 a 10, ok, pessoal? Se vocês tiverem curiosidade para saber exatamente qual foi a nota da prova, é só olhar lá no sistema. Eu coloquei a correção para todo mundo e está a correção em percentual, né? A nota específica da nota em percentual. Então, se tiver 100%, é porque tirou 6 na prova, tá certo? 50%, né? Tirou 3 na prova e por aí vai. É só fazer a continha. Tá certo, gente? Então eu devo postar a nota por agora, tá certo? Apesar de que a correção já está pronta, já tem algum tempo, né? Basta vocês olharem lá o percentual que vocês tiraram e o total da nota da prova era 6, né? Tá certo, gente? Só para dar esse recado aqui em relação à nota. Não sei se vocês viram que a correção tá lá, ninguém comentou nada no grupo, né, gente? Então acho que é provável que vocês não tenham visto que a correção já está lá. Mas aí fica o recado aqui, tá bom? Gente, então vamos ao conteúdo aqui da nossa aula, que nós vamos dar prosseguimento àquele nosso assunto de ética, né, que foi o assunto principal da nossa primeira metade do semestre, né, nessa primeira parte do conteúdo, e foi o assunto principal da nossa prova. As provas estavam boas, a maioria, nem todas, né, nem todas estavam iguais, assim, no mesmo patamar. Algumas estavam melhores que as outras, evidentemente, mas eu julgo isso pela quantidade de provas que estavam muito boas, que tiraram total. Então eu fiquei bem feliz aí com o resultado, né? E de ver que vocês estão ouvindo, né, o conteúdo que eu tenho para passar, e a forma de pensar o conteúdo, ele está chegando até vocês. Então isso eu fiquei bem feliz de ver o resultado das provas. Bom, já tô adiantando aqui o comentário, né, do dia 19, então vou deixar isso suspenso por enquanto. Mas como é notícia boa, né? Notícia boa não tem problema adiantar, tá certo? Então, o nosso conteúdo aqui, nós vamos dar um prosseguimento na questão da ética, né, que é o assunto mais importante do semestre mesmo. E hoje nós vamos ver sobre dilemas éticos dentro do ambiente de trabalho, tá certo? Eu vou fazer a apresentação aqui agora. Pronto. Imagino que deva estar aparecendo para vocês aqui. Compartilhar também. Vamos
vamos ver. Isso aí. Bom, pessoal, hoje eu vou colocar para vocês um grau a mais de dificuldade no nosso assunto, tá certo? Aqui, né, como vocês podem ver, vai entrar o link dessa aula que eu estou gravando agora. Então, quando vocês acessarem o sistema, já está esse esquema de aula com o link dessa gravação, né, só para lembrar, né? Bom, qual que é a ideia aqui, pessoal? Eu vou acrescentar para vocês um grau a mais de dificuldade nessa matéria sobre ética, tá certo? Como que eu explico isso? Quando eu estava falando com vocês sobre ética, o conceito, né, os pontos mais difíceis que foram os que caíram na prova, né, tudo aquilo ali, gente, podia servir para uma empresa, podia servir para um clube, podia servir para um grupo de amigos, podia servir para uma gangue de bandidos, né, uma quadrilha de bandidos, enfim. O que eu falava com vocês sobre ética até a prova, isso servia tanto para uma empresa como para qualquer outro grupo de pessoas. Eram regras gerais da ética que serviam para qualquer grupo. Até aí, gente, tudo bem, porque como eu estou falando com vocês, são regras gerais, mas elas se aplicavam a qualquer tipo de grupo de pessoas, incluindo as empresas, né? Como nós trabalhamos exemplos de empresas, né, situações de empresas e tudo, então eu deixei bem claro ali que aquilo funcionava para as empresas também, tá? Hoje, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer um recorte e eu vou olhar só para as empresas, tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que eu falei até agora continua valendo, claro, né? Claro, continua valendo tudo que eu falei até agora sobre ética. Porém, nós vamos aprofundar aqui em algumas questões que valem só para as empresas, tá certo? Então, não é problemas, né, propriamente dito, mas são questões, assim, são realidades associadas aí com a questão da ética que a gente vê acontecendo dentro das empresas e não quer dizer que isso vai acontecer em outros grupos, tá certo? Em alguns momentos, pessoal, pode ficar parecendo que eu estou colocando uma contradição aqui, mas não é, tá certo? Tudo que eu falar aqui, pessoal, vocês agreguem, né, vocês somem aquilo que a gente veio conversando até então, tá certo, pessoal? Então pensem assim, não é uma coisa ou outra, é uma coisa mais outra, tá certo? Dentro dos exemplos aqui eu vou pontuar para vocês, tá bom, gente? Nos momentos em que aparecerem essas possibilidades aí de contradição, né? Ficar parecendo que é uma contradição, eu vou pontuar para vocês, tá certo? Mas é só para vocês terem isso em mente, tá certo? Sempre que parecer que eu estou falando uma coisa diferente do que eu ensinei até agora no semestre, vocês têm essa regrinha na cabeça. Uma coisa não exclui a outra, uma coisa se agrega, se soma ao que se complementa, né, o que eu vinha falando até então, tá certo? Então vamos aqui para os exemplos que vocês vão poder entender melhor, tá? Aqui no início é o que eu já tinha falado com vocês, né? A ética nos negócios tem algumas diferenças em relação à ética em geral. São especificidades, então são coisas que vão aparecer ali só dentro das empresas, que não contradizem aquilo que já estudamos, porém são detalhes que tornam a sua prática cotidiana mais difícil, tá? Então, é o que eu falei aqui, é um nível a mais de dificuldade. Você trabalhar, né, tratar com a ética dentro dos negócios. Eu vou colocar aqui, gente, duas categorias dessas dificuldades extra relacionadas aí com a ética dentro das empresas. Então, eu vou colocá-las em duas categorias e depois eu explico cada uma dessas categorias. Primeiro, para você falar de ética dentro das empresas, você tem, eu coloquei aqui na letra A, interferência de interesses externos, tá certo?
Nem sempre, pessoal, quando a gente está falando de alguns grupos, né, esses grupos, ou as pessoas que estão nesses grupos, vão se preocupar com o que está lá fora, tá certo? Então, por exemplo, um exemplo que eu dei aqui agora, né, uma quadrilha criminosa, né, uma gangue aí de bandidos, ela não se importa muito com o que acontece fora dela. Provavelmente, se ela se importasse, se aquelas pessoas se importassem com o mundo lá fora, eles não seriam bandidos, né? Se eles se importassem com a lei, com regras, né, que não são as regras deles, eles não iam ser bandidos, né, que vão aí contra tudo e contra todos. Então, o que eu estou colocando aqui é que uma boa parte dos grupos de pessoas, eles não se importam muito, né? Eles são mais fechados. A ética que eles criam ali dentro, ela fica mais isolada em relação ao mundo externo, né? Isso não é o caso das empresas. Quanto maior a empresa, mas isso não se restringe às empresas grandes, gigantes, não, isso serve para todas. Mas quanto maior a empresa, mais claro isso, tá certo? A empresa, ela não pode se dar o luxo de se fechar ali como uma bolha e tocar a vida dela ali dentro como se não existisse o mundo externo, tá certo? Isso não existe. Então, tudo aquilo que nós vamos discutir aqui sobre ética nas empresas, né, isso vai ser pensado dentro da empresa, aquelas pessoas que fazem parte do grupo, né, discutindo o que é a ética que vai valer para elas, o que eles querem, o que é mais importante para eles, como eu já tinha falado até agora, né? Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas que vão discutir a ética da empresa, elas vão ficar com a pulga atrás da orelha o tempo inteiro, pensando, como é que nós vamos ser vistos lá fora se a gente tiver esse comportamento? Esse é o comportamento que nós queremos, esse é o comportamento que nós gostamos, essa é a nossa ética. Mas será que isso vai ser bem visto lá fora? Será que isso vai ser aceito lá fora? Então, existe, em relação à discussão da ética dentro das empresas, existe essa preocupação, né? E em alguns casos isso é uma preocupação bem clara, né? Existe uma preocupação, até uma abertura em relação ao que acontece com o mundo lá fora, sendo que em boa parte dos grupos sociais, dos grupos de pessoas, essa preocupação não vai acontecer. Então, a discussão da ética, por exemplo, que eu falei ali, numa família ou num grupo de criminosos, ou sei lá, num bairro, numa vizinhança, ela é muito mais fechada, ela é muito mais preocupada com o que aquelas pessoas do grupo querem, aceitam, acham bonito, e ela é muito menos preocupada com o que acontece fora do grupo, tá certo? No caso das empresas, não. Existe essa preocupação em relação ao mundo externo, ao mercado. Perdão aqui, pessoal. A receptividade, eu vi que muita gente comentou isso na resposta da prova, né? E evidente que eu não tirei ponto por isso, porque isso é uma realidade, né? Apesar de que eu fiz as perguntas de uma maneira para fugir dessa questão, né? Eu estava focando ali só no raciocínio de quem estava dentro da empresa, como é que essas pessoas pensaram, como é que elas qual foi o caminho delas para poder construir aquela ética ali. Então eu fugi dessa questão do meio externo, né? Até porque dentro ali do exemplo, né, você tinha empresas que criavam éticas negativas, né, que iam conflitar com o mundo externo. Então, eu fugi dessa polêmica ali, eu olhei só para dentro do grupo. Quem comentou em relação ao mundo externo, eu não tirei ponto não, mas eu puxei o foco da pergunta para aquilo que eu tinha perguntado mais, né, que é como foi a relação das pessoas dentro da empresa para definir aquela ética. Mas saindo da prova de novo, né? Então eu estou colocando esse ponto aqui para vocês, que é a interferência de
interesses externos, de elementos externos, de pessoas que estão fora do grupo, e isso existe no caso das empresas e não existe para muitos grupos sociais na hora de fechar ali, na hora de definir o que é a ética daquele grupo. Depois nós vamos entrar nesse detalhe mais para frente. E o segundo tipo de dificuldade que nós temos aqui para falar de ética dentro das empresas, esse é difícil mesmo, viu, pessoal? Esse é difícil mesmo. Eu vou trabalhar até muito mais exemplo aqui com vocês do que a teoria. É que dentro das empresas, gente, vocês têm um potencial muito grande para conflito interno. O que eu estou querendo dizer com isso? Para um setor pressionar o outro para ser antiético. Essa acho que é a maior característica aí dessa discussão sobre ética dentro das empresas. Algumas pessoas até comentaram isso na prova também, apesar de que não era muito o foco da pergunta, mas algumas pessoas colocaram isso aí na questão. Também não tirei ponto por ter colocado isso não, mas eu vi que isso já já passou ali. Já passou ali pelo raciocínio de muita gente, tá certo? Então é um grau de dificuldade que nós vamos acrescentar aqui também. Então são as relações internas da empresa, nas quais um setor faz o papel ali de desestabilizador, né? Um setor vai incentivar o outro, vai pressionar o outro para o outro poder ter uma conduta antiética. Então sai um pouco daquela ideia de que as pessoas seriam más, ou as pessoas seriam desonestas e por isso elas teriam atitudes antiéticas, né? E puxa muito mais o foco para a linha daquele textinho que eu coloquei lá, daquela entrevista que eu coloquei lá na prova, né? De que as condutas antiéticas elas vêm muito mais de estímulos, né, que acontece ali dentro da própria empresa. Então, o que o cara colocou ali na entrevista que eu trouxe para a prova, né, é verdade, evidentemente, e é o ponto que nós vamos trabalhar aqui hoje. Claro que dentro da prova eu não perguntei isso, não era o foco da prova, né? O foco da prova era até mais simples do que isso, mas só para fazer um gancho aqui. Inclusive, eu não conhecia aquele autor que estava dando a entrevista ali, né, que tinha vindo ao Brasil, né, estava dando uma entrevista porque tinha vindo ao Brasil, e eu comprei o livro dele. Então, o livro que ele veio divulgar aqui no Brasil, né, aquela entrevista ali foi de 2019, início de 2019, e ele estava no Brasil para divulgar um livro exatamente sobre comportamento antiético, corrupção dentro das empresas, por que as pessoas fazem isso, né? Na entrevista ele estava falando muito do livro dele. Eu corri e comprei o livro, né, porque com certeza tem muito a ver, eu já folheei, já li algumas partes, né, com certeza tem muito a ver com o nosso semestre aqui, e eu vou utilizar ele sim para a nossa matéria, porque eu realmente não conhecia aquele autor, não conhecia o livro, achei muito bacana e já estou com o material aqui. Está até aqui no meio da minha bagunça, pessoal, que vocês já devem ter reparado aqui, ó. Chegou outro dia, ó. A verdade sobre a desonestidade, a honesta verdade sobre a desonestidade. Muito bacana, tá certo? Aí essa coisa, né, gente, quando o professor fala que eu aprendo quando eu dou aula, eu ensino, mas eu aprendo, é verdade, viu, gente? Não é só para ficar bem na fita, não. Eu tinha um conteúdo ali na mão, ia trabalhar com vocês, descobri esse aí na hora de montar a prova e estou explorando esse aí. Que é um cara que escreve muito fácil também, uma leitura muito fácil. Provavelmente eu devo passar para o PDF e disponibilizar para vocês algum trecho aí que vai encaixando com o transcorrer da nossa matéria ao longo do semestre, né? Mas então, puxando aqui de volta para o nosso conteúdo, né? São dois tipos de problemas problemas éticos, né? Ou dificuldades a mais que nós temos quando nós estamos falando de ética dentro das empresas e que
Na maioria das vezes nós não temos esses problemas quando a gente for falar de ética em outros grupos, né? Empresas, vizinhos, famílias, enfim, o que for. Então estou dando de presente para vocês, um presente na segunda-feira, né? Dificuldades a mais para a gente manter o restante do semestre. Então vamos aqui, gente, para poder ver. Isso aqui é bacana demais, pessoal. Essa interferência de interesse externo. Vocês vão ter uma matéria inteira para falar desse assunto, tá? Dentro do curso. E esse semestre eu estou dando essa matéria, que é a matéria de governança corporativa. Então até fiz um super micro resumo aqui para poder trazer isso para vocês. Talvez vocês já tenham ouvido falar do assunto mais por alto, né? Mas em termos do curso, vocês vão ter no sexto período, no sexto semestre, uma disciplina só para falar disso. E nesse semestre eu que estou dando essa disciplina, né? Muito, muito bacana, gente. É um assunto que tá na moda, né? Está acontecendo hoje. E aí a possibilidade do pessoal que está tendo essa matéria agora ter uma visão mais consistente do assunto, né, e sair um pouquinho fora dessas visões mais superficiais aí que estão circulando pela internet. Mas assim, é um assunto muito legal, gosto muito. Como é que funciona isso, gente? Aquela ideia que eu falei para vocês, né, de que as empresas não podem se dar o luxo de trabalhar de uma forma isolada em relação ao mundo externo, é bem isso mesmo, viu, pessoal? As empresas todas, até as pequenas, tá? A gente dá muito exemplo de empresa grande porque todo mundo conhece. Simples assim, viu, gente? Eu vou dar 2 exemplos aqui de grandes empresas, mas é porque todo mundo conhece, vai trabalhar melhor com exemplo. Mas isso aqui se aplica com todo mundo, até com uma merceariazinha de bairro, com um barzinho, um botecozinho de bairro. Isso relaciona também, viu? Vocês não se enganem. Isso aí está valendo para todo mundo. Então, o que eu estou dizendo? Essa mecânica, né, que eu vou colocar para vocês agora é que a empresa não funciona mais. Aliás, ela nunca funcionou, só que no passado as pessoas acreditavam nessa ficção, né, de que a empresa fechou a porta. Da porta para dentro ali, quem manda é o dono, né? Quem manda ali é a gestão, o dono, e o mundo externo ficava para fora. Isso não existe, isso nunca existiu, para falar a verdade, mas as pessoas se enganavam, né? Tinham aquela ilusão de que a empresa era autossuficiente porque ela era uma propriedade privada, ela tem um dono, então quem mandava ali é o dono, porque o dono comprou ali, contratou todo mundo e ele é que manda. Isso não acontece, viu, gente? Na prática, as empresas têm hoje em dia, e sempre tiveram no passado também, elas têm relações muito fortes com quem está fora da empresa. E você não pode abrir mão dessas relações. Eu trouxe aqui, ó, quer ver? Empresas de todos os portes mantêm relacionamento intenso com atores externos de todos os tipos. Então, esses relacionamentos externos, gente, sempre existiram para qualquer empresa, né? Tanto no passado quanto hoje em dia, no presente. E é por causa desses relacionamentos serem intensos é que você cria esse canal aí de comunicação entre quem está fora e entre quem está dentro, ok? Mas eu quero um trecho aqui que eu escrevi para vocês que eu quero destacar aqui agora. A partir desses relacionamentos desenvolve-se interesses os mais diversos, tá certo? Então, esse relacionamento entre quem está fora da empresa e quem está dentro, isso cria interesses das duas partes, né? Quem está dentro quer alguma coisa de quem está lá fora e quem está fora quer alguma coisa de quem está dentro da empresa. É isso que eu estou falando com vocês de relacionamento intenso. Eu coloquei tipos de relacionamento, né, que podem ter: competição, cooperação, participação nas decisões da empresa, demanda por transparência na forma como a empresa atua, né, melhores condições de trabalho e remuneração, dentre várias categorias. Então, eu estou falando de vários tipos de relacionamento entre quem está dentro e quem está fora. E que você não pode abrir mão deles, né? Esses personagens, esses atores, né, que estão fora da empresa, alguns estão até dentro, mas nós não vamos falar disso hoje não, que estão fora da empresa, mas que estão preocupados
e estão envolvidos com o que acontece dentro da empresa, o nome que se costuma chamar é de stakeholders. Tá? Eu não gosto nem um pouco de ficar trazendo palavras do inglês para o português. Acho que o português tem palavras suficiente para tudo, né? Mas é uma expressão que pegou e todo mundo usa ela, e nós não vamos inventar a roda, né? Então, stakeholder é alguém que tem algum interesse com a empresa. Interesse mesmo, né? No sentido de uma preocupação, né? O que acontece dentro da empresa afeta essa pessoa que está do lado de fora. Então, essa pessoa que está do lado de fora, para não sofrer as consequências, ela tenta acompanhar ou tenta participar daquilo que está dentro da empresa. Então, esse é o stakeholder. Tá? É alguém que tem um interesse em relação ao que acontece dentro da empresa. Tá certo? Estou dando uma definição assim bem rapidinho. Tá? Na teoria, pessoal, que é o que nós não vamos falar hoje, né? Nós temos um semestre inteiro para depois falar disso. Esses stakeholders podem ser pessoas que estão dentro da empresa ou pessoas que estão fora da empresa. Então pode ser alguém de um setor que se preocupa com o que acontece nos outros setores da empresa, mas isso nós não vamos entrar nisso hoje, não precisa. Tá? Nós vamos trabalhar mais com quem está fora da empresa, que é o externo, né? O stakeholder externo, mas ele tem uma preocupação com o que acontece dentro da empresa, tá certo? E ele vai influenciar, né? Ele vai querer influenciar às vezes, outras vezes ele até vai conseguir, ele vai querer influenciar naquilo que é feito, naquilo que acontece dentro da empresa, tá certo? Então, são os stakeholders externos que nós vamos trabalhar aqui hoje e que causam esse tipo de interferência na ética da empresa, tá certo? No comportamento ético das pessoas dentro da empresa e também no momento de se definir, né, de se escolher o que é a ética da empresa. Então, é disso que eu estou falando para vocês. É um cara que está lá fora, às vezes em outra empresa, às vezes em um órgão do governo, ele está lá fora no mundo externo, mas de alguma forma ele participa da definição, da discussão desse grupo, né, sobre o que vai ser a ética do grupo. Então, aquela coisa que eu falei com vocês está valendo, né? Quem está dentro do grupo discute, debate, vivencia as coisas, as experiências, né? E com isso vai definindo o que é a ética deles. Mas essas pessoas aqui, muitas vezes elas escutam, elas prestam atenção num cara que está lá fora, que está fora da empresa, que não tem nada a ver com isso, né? Aí quando eu falo de interferência externa, é nesse sentido, tá certo? Então, continua valendo o processo que eu falei antes, o grupo define a própria ética, os funcionários da empresa, os funcionários do setor específico, eles definem a ética do próprio grupo, tá certo? Porém, o que eu não tinha falado antes e o que eu estou falando agora é que muitas vezes os membros desse grupo, eles estão prestando atenção, eles estão escutando em um cara o que um cara que está lá fora tem a dizer a respeito dessa empresa ou desse setor, tá certo? Isso é um dado novo que eu estou passando para vocês, tá? Essa preocupação em relação a alguém que está lá fora, e que teoricamente, se fosse uma família, por exemplo, ou se fosse um outro tipo de grupo de pessoas, o grupo não ia nem querer saber, né, de opiniões de terceiros, o que esses terceiros aí externos estão pensando, normalmente não ia nem ligar. Mas no caso das empresas, costuma acontecer essa interferência externa, essa preocupação externa a respeito, né, do que deveria ser a ética dessa empresa, tá certo? Então, até adiantei um pouquinho o assunto aqui, mas esse é o ponto que eu estou falando para vocês. Os stakeholders, ou seja, as pessoas que estão fora da empresa, mas que se preocupam com a empresa, geralmente quem está dentro da empresa tenta escutar, ou acha que tem que escutar, ou se preocupa em pedir opinião, ou de alguma outra forma, né, querer saber o que essas pessoas externas pensam, para poder, de alguma forma,
incluir a opinião dessas pessoas externas na hora de definir a ética ali dentro, tá certo? Depois eu vou detalhar isso um pouco mais, viu, gente? Fica parecendo, né, que quem está dentro da empresa não tem opinião própria, né? Vai definir a própria ética, ou seja, o que eles querem, o que eles gostam, o que eles acham importante, mas ficam com a pulga atrás da orelha pensando em quem está fora, né? Não tem personalidade, não tem opinião própria. É um pouco isso até, viu? É um pouco isso, mas um pouco, tá? Não é uma coisa muito grave, não. Aqui, ó, eu vou dar para vocês um bom exemplo do que seria esse tipo de interferência externa, interferência de quem está fora da empresa, tá? Vou dar um bom exemplo. E um exemplo assim clássico, tradicional, tá? Para vocês verem que essa interferência externa sempre existiu, mas as pessoas não estudavam isso, não se preocupavam com isso, e até os anos 90 não tinha muita preocupação. Pensa bem, gente, um grande cliente da empresa de vocês, tá certo? Vamos supor aí que cada um está dentro da sua empresa e que você tem um grande cliente que compra aí, vamos supor, metade da sua produção, 60% da sua produção. Gente, não tem jeito de ignorar esse fato, que uma maior parte da sua produção você vende para um cliente só. Não tem como tratar esse um cliente como se fossem 10 clientes menores. Não dá para tapar o sol com a peneira, né? Se você tem um grande cliente, um mega cliente que compra uma boa parte da sua produção, você vai criar uma relação com esse cliente, criar uma relação com esse cliente, né? O trava-língua aí, criar uma relação com esse cliente, coisa que você não faria, por exemplo, ou não faria com tanta intensidade se você tivesse 10 clientes comprando, cada um comprando 5% da sua produção, né? Provavelmente isso não aconteceria, mas quando você tem um cliente comprando 50% da sua produção, é claro que você vai se aproximar desse cliente, né? Se esse cliente fala alguma coisa, comenta alguma coisa, isso para você, essa informação para você é super importante, né? Porque se por acaso esse cliente fica insatisfeito, resolve parar de comprar de você, da noite para o dia você perde 50% do seu, não vou dizer do seu mercado, né? Mas do seu mercado, né? De quem absorve sua produção. Da noite para o dia, né? Dependendo da decisão de uma empresa, talvez até a decisão de uma pessoa dentro dessa empresa. Então, gente, quando eu falo que isso sempre existiu, essa abertura das empresas para quem está fora, isso sempre existiu, tá certo? Não é uma novidade. Do ponto de vista da ética, pessoal, é aquela situação que eu falei com vocês. Imagina aí um grupo de 5, de 10 pessoas dentro da empresa fazendo a discussão do que deveria ser melhor para a empresa, do que seria preferível para a empresa, do que seriam os horizontes, as metas, né? Os valores dessa empresa. Ou seja, essa discussão que você acaba construindo, né? A ética da empresa, né? É nesses momentos que você acaba criando coletivamente a ética da empresa. Na hora que você tem essas 5, 10 pessoas discutindo isso, não tem como elas não tocarem no assunto dessa grande empresa aí que compra 50% da produção. Não tem como tapar o sol com a peneira. É claro que é um assunto que vai estar na mesa ali o tempo inteiro. Entendeu? Olha, vamos mudar o nome da nossa empresa, vamos, sei lá, tomar alguma medida drástica. E claro que eles vão pensar, nossa, mas e fulano? O que ele vai achar disso? Será que ele vai deixar de comprar da gente por causa disso? Será que ele vai comprar ainda mais da gente por causa disso? É inevitável, pessoal, tá certo? Então, quando a discussão está em torno da ética da empresa, né, o que é bom, o que é ruim, o que é preferível, o que não é preferível, é evidente que todo mundo que está participando dessa discussão da ética pense e fale e discuta, imagine qual seria
a opinião desse grande cliente, desse super cliente que está lá fora, tá certo? Então, é isso que eu estou falando de interferência externa, essa preocupação com quem está lá fora, o que eles estão pensando, o que eles estão achando em relação à ética que essa empresa está definindo para ela mesma ali dentro, tá certo? Um outro grande exemplo, né, ao invés de ser um grande cliente, poderia ser um grande fornecedor, da mesma forma, né? A mesma lógica. Se você perde da noite para o dia, você perde o seu maior fornecedor, imagina que um fornecedor raro, né, de um produto assim que você não tem muitos outros fornecedores, né? De repente esse fornecedor resolve não vender mais para você, né? Você perde aí uma boa parte dos seus insumos, ou então um insumo muito importante para sua produção, porque esse fornecedor resolveu que ele não vai vender mais para você, né? Não quer ser associado com a sua empresa, não quer ser visto junto com a sua empresa, né? Porque de repente ele acha que a sua empresa queima filme, né? Esse aqui é o termo mesmo, né? Então, gente, é muito importante pensar nesse tipo de relacionamento, né? Se você tem um grande fornecedor, um fornecedor essencial para a sua produção, você se aproxima dele, ele se aproxima de você, né? Para tentar entender o que o outro quer, enfim, construir uma relação mais profunda. Então, esses dois exemplos aqui, pessoal, que eu estou falando para vocês, são bastante simples, bastante tradicionais e que trazem para dentro da empresa fatores que estão fora dela, que estão em outras empresas, né? Então, na hora de fazer a discussão da ética, eles vão levar em conta quem está fora, quem tem relações fortes com a empresa, mas está do lado de fora. Eu dei esses dois exemplos aqui, mas podiam ser vários outros, viu? Podiam ser vários outros. Eu só dei o exemplo mais operacional, mais comercial possível, para vocês verem, né, que é fora de dúvida, né? Qualquer empresa está sujeita a ter um grande fornecedor ou um grande cliente que dependa dele, né? Aqui, pessoal, eu estou trazendo outros exemplos, né, que geralmente eu cito depois para não entrar em polêmica antes da hora, né? Vocês imaginem, por exemplo, uma empresa que está localizada em uma cidade pequena, né? E a empresa acaba, vamos supor, gerando muito barulho para aquela cidade, ou gerando muita poluição, ou enfim, ocupando um espaço muito grande na cidade. Aí eu estou falando aqui, né, de grupos, né, de elementos que estão fora da empresa, mas que a empresa deve se preocupar com essas pessoas, né? Não porque ela é boazinha, mas porque se essas pessoas quiserem, elas podem atrapalhar a produção da empresa, né? Elas podem inclusive recorrer para a justiça, para o Ministério Público, né? A empresa pode até sofrer sanções por causa disso. Então é super comum que a empresa, na hora de definir a estratégia dela e também na hora de definir a ética dela, ela pense nesses atores externos, né? O que seria bom para nós, vamos definir a nossa ética, o que seria bom para nós, mas também vamos pensar o que seria bom para eles que estão ali fora, né? A população em torno. A maioria dos funcionários vai fazer parte dessa população que vive ali perto da empresa, então você pode ali enfrentar alguma greve, enfrentar algum problema que acaba atacando muito a empresa, né? Então aqui é outro exemplo de atores externos, né, de stakeholders externos, mas que acabam se envolvendo muito com a operação interna. E aqui eu vou marcar bastante esse ponto da ética, né? A empresa vai definir internamente a ética dela. Sim, tá? Tudo aquilo que eu falei no início do semestre vale até hoje. Porém, o dificultador é que na empresa,
na hora da discussão interna, existe uma preocupação com quem está lá fora. E não quer dizer que é ser bonzinho fazer isso, não. Quer dizer que é uma questão de sobrevivência, né? De prática, né? De dia a dia. Marquei aqui de verde também o exemplo do poder público. E isso, hoje em dia, já está super comum também, né? Às vezes a empresa gera muito trânsito de caminhão, gera muito movimento dentro da empresa, né? E isso acaba gerando prejuízo também para a prefeitura, para o Estado, para o poder público, que tem que estar sempre, por exemplo, recapeando a rua, né? Se a empresa tem um trânsito gera um trânsito de caminhões muito grande, isso vai estragar o asfalto da cidade. Quem é que tem que consertar isso? É a prefeitura, né? Não foi a população que gerou esse dano na cidade, é a prefeitura que tem que arcar por uma despesa que foi criada pela empresa dentro da cidade. Se a empresa gera muito trânsito de carros, de caminhões, um trânsito que não existia na cidade ou numa parte da cidade, a prefeitura tem que ir lá colocar sinal de trânsito, fazer pintura nova, reorganizar o trânsito, né, para as pessoas poderem conviver com essa nova realidade. Então, isso aí são prejuízos que a empresa gera para a prefeitura, e que é interessante, para evitar o pior, que a própria empresa pense nisso logo de início. Tá? Nós estamos tomando as nossas decisões aqui, mas vamos pensar no impacto que isso vai ter para a prefeitura, por exemplo, para a gente já fazer uma ação que agrade todo mundo. Que agrade a nós, da própria empresa, mas que agrade também a prefeitura, a população que mora em volta, todo mundo, né, de uma forma integrada. Se vocês forem pensar também, né, eu deixei marcado aqui, sobrecarga nas redes de água e esgoto, né, uma empresa que passa a operar em uma região da cidade ali, né, que já estava estabelecida, já estava consolidada, ela vai passar a consumir água, vai passar a despejar esgoto, e muitas vezes essa região da cidade não estava preparada para isso, estava preparada para um bairro ali normal, né? Então quem vai ter que aumentar essa oferta vai ser a prefeitura. Então, na verdade, a prefeitura está tirando do bolso, está tendo uma despesa, né, para viabilizar o funcionamento da empresa, que é privada, que é particular, né? Então, olha como é que os interesses se aproximam, se unem. Portanto, nada mais normal, né, que essa relação seja de mão dupla, né? A empresa passe a pensar também em quem está lá fora na hora de tomar as decisões dela, e aí a ética está incluída. Tá certo, gente? Eu coloquei aqui, gente, uma lista desses stakeholders só para poder ilustrar, tá? Só para poder ilustrar. Dentro desses exemplos que eu dei aqui, eu acho que eu expliquei bastante essa questão da relação com quem está fora da empresa e da forma como essa relação interfere nas coisas que acontecem dentro da empresa, inclusive nas discussões internas que vão construir a ética da empresa, né? Então, acho que eu já ilustrei bem esse processo, mas esse quadrinho aqui com os exemplos, né, eu acho que ele tira qualquer dúvida que possa aparecer. Então, por exemplo, o que uns clientes eles vão querer em relação a... Qual que é o interesse deles em relação à empresa, né? Eles vão querer qualidade, né? A qualidade do passado ela se mantenha no futuro, eles vão querer um preço justo, eles vão querer relações confiáveis, né? Que a empresa não deixe de fornecer de uma hora para outra, que a empresa tenha um bom relacionamento após a venda, né? Continue mantendo assistência técnica, essas coisas. Então, o que eu estou pontuando com esse quadrinho aqui, gente, é que esses atores externos, cada um deles tem um interesse diferente em relação à empresa, cada um deles tem um interesse diferente, mas todos estão envolvidos com a empresa,
Esse é o ponto principal que eu quero colocar aqui, tá? Eu deixei marcado de verde os stakeholders externos, quer dizer, internos, né? Que nós não vamos trabalhar aqui hoje, dentro dessa matéria, mas que eles fazem parte da teoria, né? Quando vai falar de stakeholder. Então eu marquei aqui de verde, que eles não estão tanto assim dentro dessa ideia da discussão da ética. Na verdade, eles fazem a discussão da ética, né? Então eles não estão sofrendo uma interferência porque são eles que fazem, né? Quer dizer, eles não estão exercendo uma interferência porque eles aqui estão tomando a decisão, né? Mas eu deixei marcado de verde só para vocês poderem entender. Talvez eu até apague isso, acho que é até melhor apagar para não causar problema. Então, gente, a versão que vocês vão receber já não vai ter esse quadrinho, essa partezinha verde que vocês ignoram, viu, gente? É melhor assim. Então, eu estou marcando aqui só os stakeholders externos, estão fora da empresa e estão gerando influência dentro da empresa, tá certo? Porque eles se preocupam com o que acontece dentro da empresa, se sentem afetados pelo que a empresa faz, portanto, eles acabam exercendo algum peso sobre a discussão da ética que acontece dentro da empresa, né? Então, pessoal, esse é o ponto que eu estava colocando para vocês, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu deixei de fora. Aqui, ó, não cabe mais aos integrantes do grupo decidirem sozinhos, né? Claro que não, eles sempre vão levar em conta aqui, ó, os valores e desejos de quem está fora do grupo, ou seja, todos esses stakeholders aqui que eu estou falando, as pessoas que estão fora do grupo e que têm interesses no que a empresa faz. Quando eu falo que é uma certa contradição em relação ao próprio conceito de ética, né, é porque eu vinha falando com vocês que quem define a ética do grupo é o próprio grupo, e isso continua valendo, tá certo? Para qualquer grupo, inclusive para as empresas. Então, parece uma certa contradição, né, mas na verdade não é, porque o grupo continua a definir a própria ética. As pessoas da empresa continuam a definir a própria ética. A novidade que eu estou falando é que eles levam em conta, eles se preocupam com o que acontece fora do grupo, tá certo? Em muitos casos, quando você não está falando de empresa, em muitos casos não existe essa preocupação com quem está fora, mas no caso das empresas existe sim essa preocupação. Então, é uma decisão interna, mas não é uma decisão isolada, certo? Não é uma decisão que tapa os olhos, né, para o que acontece do lado de fora, ok? Então é uma discussão e uma decisão que ela acontece internamente, mas com esse ouvido ligado, com essa preocupação em relação a quem está lá fora, ok? Aqui, ó, é o ponto que eu falei, ó. As ações cotidianas dessa empresa são observadas por elementos externos de forma que as condutas antiéticas no interior da empresa, aqui, ó, as condutas antiéticas no interior da empresa não são apenas assuntos internos, pois passam a ser julgadas a partir de critérios de ética que valem também no exterior da empresa, na sociedade em geral. Aqui, pessoal, é que está o núcleo da coisa, tá? Quando nós pegamos na prova aquele exemplo, né, da empresa que criou uma ética de descumprir as leis de trânsito, né, toda vez que saiu uma equipe de atendimento da empresa, eles estacionavam em qualquer lugar, descumprindo as leis de trânsito para poder atender os clientes mais depressa, né? Teve gente que colocou isso na prova. Olha, a empresa desenvolveu uma ética interna que vai contra a ética externa da sociedade. Isso eu achei super bacana. Teve umas 3 provas 3 ou 4 provas que tocaram nesse assunto, né, de maneiras diferentes. Eu achei muito bacana, porque
é esse ponto que eu estou falando aqui com vocês, tá? Existe uma ética externa da sociedade como um todo e existe uma ética interna daquele grupo, daquela empresa, tá certo? Quem está dentro da empresa se preocupa um pouco ou muito, dependendo do caso, com a ética externa da sociedade em geral ou a ética das empresas que têm um relacionamento com a sua empresa. Essa preocupação é que eu estou pontuando para vocês, tá certo? Ah, professor, mas e o caso que você falou, né, da empresa que o pessoal sai estacionando em qualquer lugar e descumpre a ética externa? Gente, eles escolheram isso, tá certo? Eles escolheram isso, não foi à toa, não foi à toa. Então eles sabiam que eles estavam descumprindo, estacionar em lugar proibido, descumprindo as leis de trânsito, sabiam disso, tá certo? Não foi por engano, não foi por acaso. O que eu gosto de marcar lá naquele exemplo, né, é que o grupo define a sua própria ética. Verdade. A ética do grupo pode ser baseada em coisas negativas e coisas ruins, como descumprir a lei. Sim. E agora colocando mais esse elemento aqui de dificuldade. O grupo define internamente a própria ética, mas ele leva em conta, ele sabe que existe, ele escuta, né, a ética de quem está fora. Sim. E pode acontecer, como foi o caso lá do exemplo da prova, né, de mesmo sabendo que você está descumprindo uma regra da sociedade, o grupo define e escolhe isso mesmo, tá certo? Uma vez, pessoal, eu vou contar isso porque me contaram em primeira mão, viu? Eu tinha uma aluna, né, que ela estava, vou tentar contar isso sem contar, como é que é contar o milagre sem contar o santo, né? Eu tinha uma aluna que ela estava comentando comigo que o pai dela dirigia aquelas cegonheiras, né, que leva carro zero da fábrica, né, para o Brasil inteiro, né? E ela comentando comigo que a empresa de transporte, né, que levava esses veículos novos aí da fábrica para qualquer concessionária do Brasil inteiro, a empresa tinha um programa, né, toda uma mentalidade ali para cumprir os prazos de entrega com as concessionárias, independente da situação. Então, por exemplo, se o motorista do caminhão, né, da cegonheira, levasse uma multa, a empresa já tinha um esquema para poder assumir a multa no lugar do motorista, pagar a multa no lugar do motorista, tirar essa preocupação da cabeça do motorista, para o motorista ter a liberdade para sentar o pé no acelerador e fazer a entrega dentro do prazo. Então, isso é muito claro, gente, de como o grupo interno ali, né, o grupo da empresa decidiu qual que seria a sua ética. Uma ética, também teve gente que comentou isso na prova que eu achei bacana, uma ética de fins e não de meios, né? Uma preocupação de entregar os carros novos no prazo, custe o que custar, aconteça o que acontecer, né? Eles sabem que existe a ética geral da sociedade, né? Eles sabem disso, que a lei de trânsito existe multa, existe um monte de coisa, mas eles definiram que eles iam passar por cima disso tudo, literalmente, para poder cumprir os prazos que eles combinam, né, com as concessionárias no Brasil inteiro. Então isso é uma ética em cima de um valor negativo, leva em conta, sabe o que existe do lado de fora, leva isso em conta e decide ainda assim, né, trabalhar dessa forma contrária à ética da sociedade como um todo, tá certo? Levou em consideração o que existe lá fora, mas mesmo assim definiu essa ética de ir contra as leis, a ética da sociedade, né? Então, assim, é um exemplo, né, que essa aluna minha comentou, falou assim, não, a empresa resolve. O que interessa para o motorista é chegar no prazo, o resto a empresa resolve, multa e tudo. Deixa com eles. Sabe lá como que eles resolvem também, né? Eu nem perguntei. Aqui, ó.
essa é a preocupação que eu falei com vocês, né? Será que essa é a preocupação que passa, né, para quem está dentro da empresa ali fazendo a discussão da ética, né? Será que se a gente descumprir uma regra externa da sociedade, que não é uma regra interna nossa aqui da empresa, é uma regra lá de fora, será que isso vai nos prejudicar em termos de mercado? Será que isso vai queimar a nossa imagem, né? A ideia é mais nesse sentido, tá certo? De pensar a consequência que pode acontecer lá fora e qual que seriam os valores de ética lá de fora que talvez a gente tenha que trazer aqui para dentro do grupo e preocupar com eles, apesar de não ser uma coisa que a gente morre de amores por isso, né? Que esteja no nosso coração, mas a gente vai ter que, talvez em alguns casos, importar, né? Trazer para dentro do grupo alguns valores, né? Para construir a ética do grupo, alguns valores que vêm de fora, né? Então esse aqui é o ponto, viu, gente? Aqui, ó, a ética da empresa passa a ser muito influenciada pela ética geral, ou também a ética dos grupos nos quais essa empresa está inserida. Aqui, se vocês quiserem facilitar a vida, vocês podem pensar, né, também nos grupos com os quais essa empresa tem muito relacionamento, um relacionamento muito próximo, né? Ok, gente? É uma decisão do grupo, continua sendo uma decisão do grupo, porém não é uma decisão isolada. Aqui, ó, há a influência de valores mais amplos que os membros do grupo acabam tendo que levar em conta sempre. Certo, gente? Aí aqui é o lado positivo, viu, gente? Só para rapidinho aqui, né? Aqui, ó, essa preocupação pode ser do ponto de vista positivo também, não só a preocupação de não perder, ou de não desgastar a imagem, ou de não perder, sei lá, um grande cliente, tudo, né? Então, seguir a ética do outro, não é nem seguir, é absorver um pouquinho da ética do outro para você não perder uma relação comercial e tal. Mas existe o ponto positivo também, que se a empresa puxa para si esses elementos aí, esses conteúdos de ética de várias outras, né? E do ambiente externo, de outros atores aí que tem uma relação mais próxima com a empresa, você ganha também. Além de você não perder, você ganha algumas coisas. Eu estou colocando aqui, né, competitividade no mercado, valorização da marca da empresa e ganhos de eficiência. A empresa funciona de uma maneira mais lucrativa se ela incorpora a ética de quem está do lado de fora. Isso aqui eu estou citando por alto, viu, gente? Eu podia dar exemplo aqui durante mais 40 minutos. Eu estou só citando por alto porque não é o nosso foco principal, mas é interessante falar. Por exemplo, em matéria de competitividade, uma empresa que absorve um pouco a ética da sociedade como um todo, absorve um pouco dessa ética da sociedade e cumpre de acordo com a ética da sociedade, ela vai ser preferida do que outra que não faz isso, né? Para o mercado como um todo, o mercado vai ver com bons olhos aquela empresa que está alinhada com a ética da sociedade como um todo. E a empresa que não está alinhada com a ética da sociedade como um todo, ela vai ficar em segundo plano, né? O consumidor, o cliente, vai ter uma certa desconfiança, assim, uma atitude negativa. Então, acaba gerando, para quem segue ou para quem absorve esses elementos aí da ética externa, né, quem traz isso para dentro da ética da empresa, vai acabar tendo uma vantagem comparativa, assim, uma vantagem de mercado mesmo. Ela tem algo mais a oferecer, né, em relação a outra empresa que não se alinhou, né, que não absorveu esses elementos da ética externa, né.
Então, em uma situação de competição, ganha quem está alinhado com a ética externa. Isso aí sem sombra de dúvida, né? Valorizar a marca da empresa, isso... Bom, aí tem uma explicação muito grande que está mais dentro da governança corporativa, mas para resumir a história bastante aqui, não é só aquela questão da empresa parecer como boazinha, né? Não é o bom moço, eu vou comprar deles porque eles são bonzinhos. Não, tem um cálculo aí bem mais profundo que o pessoal do mercado financeiro faz esse cálculo, né, no seguinte sentido. Bom, se essa empresa tem a preocupação de ouvir quem está do lado de fora, se ela tem preocupação de trazer valores novos, externos, para poder construir a sua própria ética, o cuidado de fazer isso, né, muito provavelmente eles têm cuidado também com a operação deles. Muito provavelmente eles vão ser uma empresa que segue mais a lei, que não vai levar multa, que não vai levar processo. Então, é uma série de suposições, né, que na maioria das vezes são verdadeiras, né, pensando no seguinte: a empresa que abre o processo de ética dela, né, a construção da ética dela para receber valores de fora, ela não só ela faz essa ética de uma maneira mais aberta, como provavelmente ela faz o restante da operação dela de uma maneira mais consciente, mais equilibrada. Isso tudo valoriza a forma como essa empresa é vista no mercado, né? Porque ela é vista como uma empresa equilibrada, uma empresa que tem a gestão bem pensada, bem equilibrada, bem tranquila. Isso tudo vai gerando valorização, né? O que é bom para qualquer empresa. E em relação aos ganhos de eficiência, também é uma história bem longa que eu vou encurtar aqui, né? Porque não está tanto assim dentro do nosso foco. O nosso foco é a construção da ética, né? Mas só para dizer para vocês que construir a ética de uma empresa usando elementos que vêm de fora dela, ou seja, tendo o ouvido aberto para elementos que vêm do lado de fora, isso faz até com que a operação seja mais eficiente. Por quê? Você consegue ter mais abertura para informações de fora, né? Com isso você tem que ter também mais transparência para mostrar o que está sendo feito dentro da empresa. Olha, o nosso padrão de ética aqui é igual da sociedade como um todo. Vejam só como a gente se comporta. E a empresa se abre mesmo para mostrar as práticas dela, né? o cotidiano dela. Isso, gente, gera transparência, diminui, praticamente zera a corrupção dentro dessa empresa, porque todo mundo está vendo o que acontece ali, as coisas não são mais por debaixo dos panos, né? Isso aí é uma das formas que essa abertura da empresa acaba gerando eficiência, né? Mas enfim, não vou fazer spoiler aqui da disciplina de governança corporativa, não. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma pausa, vou parar o conteúdo aqui. Eu estou vendo que nós estamos com 1 hora de conteúdo já, e depois eu vou dar prosseguimento nessa outra parte que é bem complexa também. Então eu não quero fazer tudo num estirão só, não, viu, gente? Então eu vou dar uma parada e depois eu continuo em outro link, em outro vídeo, a segunda parte aqui das questões éticas dentro das empresas, tá? E de como elas são mais difíceis do que em outros grupos de pessoas em geral. Tá bom, gente? Então, tô dando uma pausa aqui nessa primeira metade do conteúdo. Logo depois eu continuo, tá certo? Tchau, tchau.